Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto hoje, nosso culto de missões. E quero dizer que eu estou bem feliz por hoje. É o último culto de missões do ano e vamos aproveitar. Quantos aqui estão felizes, irmãos, nessa noite? Amém. Queria ler lá em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 em diante. É um texto que eu gosto bastante, que é de Paulo, do apóstolo Paulo, e diz assim, versículo 8: E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Irmãos, isso é muito tremendo, porque isso vem de um homem que perseguiu a igreja. Só que após ele ter o encontro com Deus, toda a vida dele mudou, toda a história dele mudou. E ele diz que nada mais tem valor para ele aqui. E não sei se você tem coragem de dizer isso, mas isso é uma coisa muito séria. Dizer que nada mais tem valor, nada mais importa, só a presença dele. É um amor que eu busco encontrar todos os dias, e nós devemos ser assim. E nessa noite, irmãos, eu quero que você busque a Deus, busque conhecer mais a Ele, porque quanto mais perto de Deus, você não tem como você se sentir triste, o seu cansaço vai embora. Mais perto de Deus você vai ficar feliz, você vai estar em paz, porque é isso que Deus traz, é isso que a presença dEle traz. Traz poder, vem com misericórdia, vem com graça. E eu queria orar nessa noite, irmãos. Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia. Te agradeço, Pai, pela Tua graça. Te agradeço, Pai, pela Tua presença, Deus, em nossa vida. Nessa noite, Pai, nós queremos Te adorar, Pai, porque nós Te amamos. E nós sabemos que o Senhor se faz presente em cada segundo do nosso dia, Pai. Queremos Te agradecer por não deixar faltar alimento, Deus, em nossa mesa. Queremos Te agradecer por nos amar e por ter morrido, Deus, naquela cruz pela nossa vida, Pai. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ser o nosso Pai e o nosso amigo, Deus. Eu Te agradeço nessa noite. Amém. Feche os seus olhos, irmãos, e adore. Aleluia. Está perto do Senhor. Está perto do Senhor, irmãos, é o bem mais precioso que nós podemos ter. É ter a graça de estar perto dEle. Nada dessa vida se compara com a presença de Jesus. Nada. Nada nessa vida vale a pena mais do que estar na presença dEle. A presença dEle, como o Murilo acabou de falar, ela nos traz alegria. Ela nos enche de alegria, ela nos enche de esperança. Sabe, tem dias que nós estamos alegres, contentes e queremos adorar. Mas tem dia que nós estamos tristes, não contentes com alguma coisa, mas ainda assim Ele nos convida a adorá-lo. Amém? Então, independente de como eu ou você está nessa noite,
Ele nos convida a adorá-lo. Ele nos convida para perto. Ele nos convida para perto. E se Ele nos convida para perto, é porque Ele nos quer perto. Então não tenhamos medo de nos achegar diante do trono da graça. Que tenhamos liberdade de nos achegar diante do trono da graça, porque o Criador nos quer por perto. Ele nos quer por perto. Às vezes nós é que nos distanciamos tanto e nos sentimos indignos de estar perto dele. Mas Ele nos quer por perto, irmãos. Ele nos quer por perto. Ele nos quer por perto exatamente porque Ele nos conhece como ninguém. Porque Ele sabe que todo vazio em nosso ser é preenchido pela presença dEle. Ele nos quer por perto. Ele nos quer por perto. Mas nós queremos estar perto dEle, eis a questão. Nós queremos estar perto dEle. Nós nos esforçamos para estar perto dEle. Ele é realmente a alegria do nosso coração. Ele é o nosso primeiro pensamento e o nosso último pensamento. É nele que pensamos quando nós abrimos nossos olhos pela manhã. Ele é o nosso primeiro pensamento. É nele que pensamos quando nos deitamos e vamos orar para dormir, antes de dormir. É Ele que está nos nossos pensamentos. Ele nos quer por perto, irmãos. Ele nos quer por perto. Mas a decisão de querê-lo perto de nós é nossa. Nós somos responsáveis de atrair a presença dEle. A presença dEle está disponível para mim e para você. Mas nós é que somos responsáveis de desejar essa presença. Amém? De estarmos aos pés de Jesus. De estarmos aos pés do nosso amado. Aleluia. Eu convido você a se desgarrar de tudo nesse momento, abrir o seu coração e chamar Ele para perto. Chame Ele para perto de você. Adore Ele com sinceridade de coração. Ele nos quer perto. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós declaramos que Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Receba toda a honra, Senhor. Receba toda a glória, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o clamamos e quando buscamos, Deus se manifesta. Quando adoramos, quando clamamos e quando buscamos, o Senhor se manifesta.
está trazendo libertação. Ele se manifesta. Jesus, quando adoramos o seu nome, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Quando adoramos e quando clamamos o nome daquele que está sobre todo nome, Ele se manifesta. Ele se manifesta no meio do seu povo. Ele se manifesta no meio da sua igreja. Ele se manifesta. 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 O Espírito de vida se manifesta. O Espírito da verdade se manifesta. Quando a igreja adora, quando a igreja clama e quando a igreja busca, Ele se manifesta. A presença do Deus vivo, do Deus que é fogo consumidor, se manifesta. Essa presença gloriosa, essa presença majestosa, essa presença grandiosa, ela se manifesta. Era la baixaria, era la baixaria, ora soria, era la manaia, la baie, ora soria, era la manaia. Oh Jesus, 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 Jesus. Eis aqui uma igreja que te adora, Senhor. Eis aqui uma igreja que te adora, que te reconhece como o único suficiente Salvador, como o único Rei verdadeiro, digno, aquele que está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. É o Senhor que a igreja adora. O Senhor está acima de todo principado, de toda potestade e de todos aqueles que governam esse mundo tenebroso. O Senhor está acima de todos. E o Senhor rege as nações. O Senhor rege as nações. O Senhor rege as nações com as suas mãos. O Senhor rege as nações. O Senhor está sentado em um alto e sublime trono, mas a terra é o estrado dos seus pés, e o Senhor rege as nações. O Senhor rege as nações. O Senhor rege as nações. O Senhor é aquele que faz o mal silenciar. O Senhor é aquele que faz o mal cair por terra. O Senhor é aquele que já derrotou a morte. O Senhor é aquele que nos salvou. É o Senhor Jesus. Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová, Jeová, Jeová é o teu nome. Deus que reina sobre toda a terra. É o Senhor Jesus. 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 É o Senhor. O mal não pode nos amedrontar, pois é o Senhor quem luta nossas guerras. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor. É o Senhor. O inimigo, ele nos cerca de todos os lados, mas o Senhor é o que nos guarda. Assim, Senhor. Assim é o Senhor com o seu povo. Assim é o Senhor com o seu povo. E não temeremos mal algum, porque o guarda de Israel não dorme. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que nos chamou segundo o seu propósito não dorme. Aquele que nos dá vida não dorme. Aquele
Aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não dorme. Ele não dorme, Ele não dorme, Ele não dorme, Ele não dorme. E Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Ele está vindo, Ele está vindo. O Espírito e a noiva clama, vem. O Espírito e a noiva clama, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor. Vem, Jesus. O Espírito e a noiva clama, vem. O Espírito e a noiva clama, vem. Vem, Senhor, vem. Vem, vem. Vem. Paz adorado, Jesus. Paz adorado, Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Paz adorado, Jesus. Aleluia. Convido você a celebrar o nome do Senhor com alegria. Nós servimos um Deus bom, Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Por isso que toda a sua gratidão que há no seu coração, vamos celebrar o Senhor com alegria.
Aleluia, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Chegou a hora de nós ofertarmos nessa noite. E eu queria ler um versículo. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta com o sacrifício que vocês, por meio da fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Nessa noite, irmãos, que nós possamos ofertar, fique à vontade. Que além da oferta, eu queria que os irmãos ofertassem também o seu coração, porque isso é bem mais importante. Fiquem à vontade, irmãos. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Amém, irmãos. Aplauda ao Senhor. Queria chamar as crianças aqui na frente, de 3 a 11 anos. Vão ter o culto particular delas agora. Amém, irmãos? Vamos orar pelas crianças e pela oferta. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço por nos abençoar. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Te peço, Pai, para que o Senhor guarde, Pai, a palavra no coração das crianças, Pai. Para que elas possam entender, Pai. Porque delas são o reino do céu. E queria orar também pela oferta, Pai, que os teus irmãos trouxeram. Quero abençoar cada oferta, Pai, que foi de coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pregador dessa noite, meu líder e meu amigo Ramon. Amém. Vamos orar pela vida desse homem de Deus. Pai, eu te agradeço pela vida do Ramon, Pai. E te peço, Pai, para que o Senhor abençoe a vida dele cada dia mais. E para que da boca dele saia as palavras do Senhor. Que seja o Senhor, Deus, na vida dele nessa noite. E que nós possamos entender a Tua palavra, Pai, e compreender. E, além de tudo, praticar, Pai. Te agradeço por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Os irmãos estão bem aí? Glória a Deus. É sempre uma alegria poder estarmos na casa do Senhor, amém? Se não é assim para você, uma alegria, você precisa conhecer mais o Senhor e a sua casa também.
ter o prazer de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando, bendizendo, louvando ao Senhor e também tendo a oportunidade de poder escutar da sua poderosa palavra aos nossos corações. Amém? Estou muito feliz de poder estar aqui em nosso último culto de missões de 2023. Para mim é uma alegria. Antes de ministrar, quero dar alguns avisos. Quinta-feira nós temos nosso culto da família. Quinta-feira, dia 21. Amém? 7h30 da noite aqui. Nós não iremos ter culto no domingo, dia 24, não é isso? Nós vamos ter o nosso culto aqui no dia 25, na segunda-feira. Amém? O nosso culto de domingo será na segunda-feira. Domingo que vem nós não temos culto, você vai estar com a sua família. Você que passa com a sua família, você vai estar livre para ceiar com a sua família. Se quiser me convidar também, se eu estiver por aqui. No dia 24, né, véspera de Natal. E o nosso culto é no dia 25, aqui na segunda-feira, para a glória de Deus. Amém? No dia 28 nós temos o nosso último culto da família desse ano. E o nosso culto da virada no dia 31, que vai dar no domingo. Glória a Deus. Aleluia. No meio da semana nós temos aí as nossas células, para a glória de Deus, não falte a sua célula. Sexta-feira, os jovens que estão aqui, sexta-feira temos a nossa confra, né? Eu esperava mais, né? Confraternização do setor vermelho aí, glória a Deus. Vamos estar aqui para adorarmos a Deus também. Podemos aí agradecer por esse ano maravilhoso que tivemos aí na presença do Senhor. Amém? Queridos, Jonas com Thaís, eles irão participar da Escola de Libertadores. Falta menos de 20 dias, né? Falta menos de 20 dias. E eles estão fazendo uma rifa para que para que a igreja possa estar aí ajudando nossos irmãos a chegarem nesse lugar que vai ser uma bênção na vida deles e na nossa também. Porque eles vão trazer de lá ricos conhecimentos para todos nós. Nós somos abençoados também. Glória a Deus. Eles estão fazendo uma rifa, no valor de R$10. Amém? Você vai escolher a sua numeração, ele colocou lá no grupo da igreja, dê uma olhadinha lá, entre lá e veja lá as imagens, né? A numeração de 1 a 200, e você vai escolher seu número, e aí vai poder ofertar na vida deles, e aí os R$10. É um sorteio que vai acontecer no dia 30, aqui vai ser aqui na igreja? Nem sei onde vai ser. Dia 30 de dezembro vai ocorrer o sorteio de vários prêmios. Amém? Vamos aí ajudar a vida dos nossos irmãos a chegarem naquele lugar. Eles vão custear toda aí a programação, que não é barato, mas a igreja está aqui para poder ajudá-los também. Amém? Eu acho que não estou esquecendo de mais nada. Quero poder compartilhar uma palavra ao nosso coração. Você trouxe a sua Bíblia aí? Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia e ache lá o livro do profeta Isaías. Quando você achar o livro do profeta Isaías, ache o capítulo 6. É o texto que nós vamos aqui nos embasar para poder ouvirmos a palavra do Senhor ministrada ao nosso coração. Isaías capítulo 6 é um texto, eu acredito que é conhecido, né, de alguns os apreciadores da palavra. Alguém tem algum apreciador pela palavra aqui? Da palavra do Senhor? A palavra do Senhor é preciosa, nós devemos sim apreciar a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Com muito temor no meu coração, pois normalmente eu consigo colocar em ordem a palavra. Quando eu vou fazer meu esboço, eu coloco direitinho em ordem. Dessa vez eu fiquei na dúvida se
coloquei exatamente no lugar certo. Às vezes eu fiquei na dúvida se algo que eu coloquei lá para o final era para eu ter colocado para o começo, e algo que eu coloquei no começo era para eu ter colocado no final. Eu peço a oração dos intercessores aí para ministrarem junto comigo a poderosa palavra do Senhor. Eu vou pregar, eu vou lançar a semente, amém? Você vai juntando aí, você vai pegando, não é difícil de entender, uma palavra simples, mas que Deus ele possa falar ao nosso coração. Amém? Acharam Isaías capítulo 6? A palavra do Senhor, ela diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar mais um pouco? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Quão poderosa é a tua palavra, Deus, e maravilhosa. Nós estamos diante dela nesse exato momento, Senhor, e queremos, Senhor Deus, estar com muito temor diante dela e tremor, pois o Senhor ama aqueles que tremem diante da tua palavra, Senhor. E nós queremos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, queremos estar preparados para saber aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que o Senhor possa espalhar no nosso meio, Deus, a tua presença, que o Senhor possa se mover no nosso meio com a presença do teu Espírito Santo, que o Senhor possa mudar esse ambiente através da tua palavra, Senhor. Que os teus anjos estejam aqui, nesse lugar, cercando esse lugar, Senhor, para que possamos estar, Senhor Deus, cobertos com a tua presença. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para esse último culto de missões de 2023, eu fiquei pensando, como eu disse, fiquei pensando no que pregar, né, o que eu poderia falar. E eu lembrei, fiquei lembrando de tudo o que aconteceu nesse ano de 2023. Fiquei analisando como eu fui e como nós fomos a respeito de missões. Eu fiquei analisando como eu fui e como a igreja se comportou diante de missões, desse tema a respeito de missões. Quando eu fiquei analisando, a minha primeira impressão foi que não foi bom. Não foi bom o ano para mim. Por quê? Porque, irmãos, eu me cobro muito pela minha dedicação. Me cobro. Eu sempre tenho me cobrado pela minha dedicação. Quando eu vejo que eu não me dedico como eu deveria, eu me cobro. Quando eu vejo que eu não estou me dedicando como eu realmente poderia e dá para se dedicar, eu me cobro bastante. E mesmo que eu tenha distribuído a minha dedicação para outras áreas da minha vida, eu penso que eu devia ter me dedicado mais.
Por isso eu me cobro. Né? No ano de 2023, eu me dediquei bastante. Me dediquei no trabalho, nos estudos, eu me dediquei no planejamento do meu casamento, na saída da casa da minha mãe, me dediquei na obra do Senhor também, me dediquei bastante, liderando, pregando, estudando, ensinando, fazendo aquilo que eu poderia fazer, eu me dediquei. Também foi um ano desafiador para mim, amém? A gente vai já voltar aqui para o texto que a gente leu, você vai entender no final, daqui a pouco eu vou voltar para esse texto. Mas foi um ano desafiador para mim, esse ano de 2023. Por isso eu tive essa impressão, sabe, de que não tinha sido bom, porque eu olho para mim e vejo que eu poderia dar mais de mim, sabe? Eu poderia ter feito mais. Não sei se você é como eu, mas eu vejo que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais coisas, poderia ter feito mais obras, ter me dedicado mais. E aí eu me cobro. Mas quando eu cogitava essas coisas, aí eu lembrei de um versículo, uma parte de um versículo que foi tema nosso nesse ano. Levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos. Eu lembrei desse versículo e desse tema da nossa conferência. E foi então que eu levantei os meus olhos para ver o que de fato, irmãos, aconteceu esse ano a respeito de missões para todos nós. Para que rumo, para que direção nós fomos a respeito de missões. O que aprendemos, o que percebemos de Deus, que não podemos esquecer porque é importante. O que nós percebemos de Deus nesse ano a respeito de missões e que é importante nós não esquecermos. Eu fiquei pensando bastante, nós aprendemos muitas coisas aqui, irmãos. Aprendemos muitas coisas no decorrer desse ano. Se a gente for tentar lembrar aqui algumas dessas coisas, a gente pode tentar lembrar aqui algumas dessas coisas. Ouvimos muitas palavras nos cultos de missões. Tivemos aqui todo mês culto de missões, se eu não me engano, só o mês de fevereiro, que não teve culto de missões, a gente estava no acampamento, né? No acampamento de jovens, acho que o pastor pregou nesse mês de fevereiro. Mas no mês de janeiro, irmãos, aqui, muitos irmãos, todos os meses nós tivemos culto de missões, irmãos e pastores pregaram aqui sobre missões. No primeiro culto, lá em janeiro, eu mesmo ministrei uma palavra, e nós tínhamos acabado de ouvir o tema do nosso ano, o ano dos redimidos, e eu preguei sobre a redenção, eu ministrei sobre a redenção. Não sei se vocês lembram, mas eu li João 3,16, que é muito comum, muito conhecido, e eu disse que era a maneira mais simples e clara de explicar a redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto que explica de maneira simples e clara a redenção. O missionário prega a redenção. Quando ele vai pregar, ele leva a mensagem da redenção, a boa nova. Amém? Ele é um redimido, o missionário é um redimido que leva a boa notícia, que é a redenção para os povos e para as pessoas. Amém? Em fevereiro, como eu disse, não tivemos o nosso culto de missões aqui, eu acho que o pastor pregou no culto de missões. No culto de março, o pastor Rogério Robson pregou aqui. Não sei se vocês lembram, o pastor Rogério Robson ministrou aqui uma palavra sobre evangelismo. Ele leu aqui Lucas 16, 8, e ele disse que o evangelismo é individual e coletivo. Lembra? Ele falou isso. Que o evangelismo é individual, nós temos que evangelizar, mas também é coletivo, onde todos nós juntos evangelizamos. Amém? Em abril, estávamos aí finalizando a nossa segunda conferência de missões aqui na IBCMA, glória a Deus. E o missionário Fernando Paixão ensinou aqui sobre os desafios nas missões. E ele contou vários relatos aqui, sabe, dos desafios que o missionário encontra no campo. Ele mostrou vídeos, mostrou fotos aqui dos desafios que cada missionário encontra nas missões, quando vai fazendo missões. Amém?
No culto de maio, quem foi que pregou no culto de maio aqui, vocês lembram? Um tal de irmão Jonas. Jonas Filho ministrou aqui uma palavra tremenda, irmãos, aos nossos corações. Eu não sei se vocês lembram, uma palavra tremenda. Jonas leu Atos capítulo 1 e discorreu aí em Atos capítulo 1 e nos deu uma aula de história bíblica e história da igreja. Lembram disso? Falou de pessoas simples e humildes, mas cheias do Espírito Santo. Pessoas cujos nomes não estão na Bíblia, não é isso? Mas estão no livro da vida do Cordeiro. E essas pessoas traziam um avivamento para onde quer que elas passavam. Eu ouvi por 2 vezes essa mensagem aqui e lá no Marauá que o Jonas ministrou. Eu lembro que o Jonas falou algo que eu não esqueci. Ele falou que raramente ele diz que depois dessa palavra a vida dele muda. A vida dele mudava. Eu lembro que ele falou isso aqui. Foi realmente uma palavra tremenda aos nossos corações aí no culto do mês de maio. Amém? Nos meses seguintes, né? Depois de maio vem o quê? Junho e julho, né? Nos meses seguintes, junho e julho, eu mesmo ministrei aqui uma palavra sobre os âmbitos de missões. Lembra que eu dividi ela em 2 cultos, no mês de junho e no mês de julho. Era para eu ter dividido em 4, né? Como eu fiz lá no Marauá. No Marauá eu ministrei cada âmbito para uma ministração, um culto. Mas aqui eu dividi aqui para 2 cultos somente. Eu preguei lá de Atos capítulo 1, versículo 8, que ele fala que nós iríamos ficar em Jerusalém, receber o poder do Espírito Santo, e depois que a gente fosse receber o poder do Espírito Santo, nós seremos testemunhas do Senhor, não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nesses 4 lugares, em Jerusalém, aqui, lembra que eu falei de Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde nós vivemos, onde está a nossa casa, onde está a nossa igreja. Nós começamos a nossa missão em Jerusalém. A Judéia, que é os lugares próximos aqui, os lugares vizinhos aqui da nossa Jerusalém. Samaria, que é os estados do Brasil. Vamos alcançar Samaria. Amém? Até chegarmos aos confins da terra. Ministrei por 2 vezes, por 2 cultos aqui, essa palavra sobre âmbitos de missões, de fazer missões. Em agosto foi pregado aqui Mateus 5, 14, 15, que fala, eu mesmo preguei aqui, que fala da luz, divisão entre luz e trevas, e como elas são diferentes, e nós precisamos andar na luz. Essa palavra nem eu lembrava, eu fui pesquisar lá no YouTube. E nós precisamos ser luz no meio das trevas. Amém? Estou falando para você, fazendo uma retrospectiva aí dos cultos de missões que nós tivemos aqui. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou fazendo isso. Amém? No culto de setembro, o pastor Gilvaldo ministrou aqui. Glória a Deus. O pastor Gilvaldo ministrou Romanos 1,16. E o pastor falou do Evangelho e do arrependimento. O Evangelho é o poder de Deus. Foi o que o pastor Gilvaldo ministrou aqui. Aleluia. Em outubro, não está muito longe, né? Eu ministrei aqui uma palavra, talvez que esteja mais recente na memória de alguns aí, que eu ministrei sobre o spoiler que Jesus deu, aí lá naquele sermão dele de Mateus 24, né? Mateus 24, 25, que ele prega dando um spoiler das coisas que aconteceriam no final dos tempos, que era para nós não ficarmos assustados. Ei, não fiquem assustados com o que está acontecendo agora, porque eu estou avisando vocês que vão acontecer essas coisas. E aí tem crente assustado com os dias de hoje, sendo que Jesus já deu um spoiler do que acontecerá no final dos tempos. Jesus deu um spoiler do que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? E no mês passado, novembro, quem ministrou aqui foi o irmão Delmax, irmão da Secretaria de Missões, pregou aqui uma palavra poderosa também. Eu não estava presente, mas eu assisti essa palavra. O Delmax ministrou Mateus 6, 22 em diante, e ele falou dos olhos, não é isso? Dos olhos e do olhar de Jesus. O tema era o encontro dos olhos, a palavra do Delmax. O olhar de Jesus, um olhar misericordioso de Jesus. Ninguém nunca olhou como Jesus olhou. Ninguém nunca olhou. Até lembrei de um texto lá de Cantares. A esposa falando para o esposo, né? Afasta de mim os teus olhares, porque eles me dominam. Uma belíssima palavra que o Delmax ministrou aqui no culto passado.
Eu aconselho você a procurar não só os cultos de missões, mas também todos os cultos que nós tivemos aqui na igreja. Sempre é bom dar uma revisada, sempre é bom a gente rever os cultos, algumas palavras poderosíssimas, irmãos, que Deus ele já falou aqui nesse altar. Me faltaria tempo para falar dos ensinos nas missões, dos cultos nas missões. Me faltaria tempo para falar aqui das palavras poderosas ministradas que nós ministramos esse ano nas missões aqui da igreja. Faltaria tempo. Porque grandes coisas o Senhor nos entregou aqui. Na conferência de missões, grandes coisas o Senhor fez nesse lugar, nos entregou aqui nesse lugar. Amém? Através da vida do pastor Feitosa e do missionário Fernando Paixão, Deus nos entregou coisas tremendas e preciosas aqui que eu mesmo não vou esquecer, porque eu fui marcado por esses dias. Deus ele falou e entregou muitas coisas para todos nós. Aleluia. E por que eu falei tudo isso? Por que eu lembrei tudo isso? E o que isso tem a ver com o texto de Isaías 6 que nós lemos? Qual é a relação que tem tudo que eu falei aqui com o texto de Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 8, que nós lemos aqui, irmãos? O que tem a ver? Eu falei porque, irmãos, agora lembre do que eu falei lá no início. Que eu havia pensado em todo esse ano e a minha primeira impressão que eu tinha tido era que não havia sido bom. Lembra do que eu falei isso? E eu pensava que esse ano não tinha sido bom, irmãos. Que esse ano não tinha acontecido nada, a minha impressão que tinha era essa. Mas que o Senhor falou grandemente nesses dias ao nosso coração. Então, enquanto eu pensava essas coisas, eu lembrei desse texto, porque ele me trouxe uma semelhança. Quando eu fiquei cogitando essas coisas, esse texto me trouxe uma semelhança. Porque Isaías diz no começo, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só o que ele está dizendo. Em um ano de luto, um ano de perda, um ano de desafio, um ano de mudanças, um ano em que parecia não ser bom, irmãos, houve o quê? Revelação. Olha só que coisa. E eu fiquei pensando lá em casa, um ano que parecia não ser bom, e quando eu levantei os meus olhos para ver o que tinha acontecido esse ano, foi um ano que mesmo que aos meus olhos não tinha sido bom, foi um ano que teve revelação para nós. Igualmente como aconteceu com Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Olha só, irmãos, o que ele está dizendo. No ano dos redimidos, irmãos, Deus confirmou coisas que já estava dentro de nós. Amém? Coisas que Ele mesmo já colocou dentro de nós. No ano dos redimidos, porque comigo aconteceu isso. Nesse ano de 2023, no ano dos redimidos, Deus trouxe confirmação e revelação para mim de coisa que Ele já havia falado comigo antes, que Ele já havia colocado dentro de mim antes. E que por muitas vezes eu até cheguei a sofrer achando que aquilo era balela, sabe? Que aquilo era coisa da minha cabeça. E que as pessoas também às vezes faziam com que eu achava isso. Mas o Senhor veio e confirmou e trouxe a revelação para aquilo que Ele mesmo já havia colocado dentro de mim. No ano que não parecia ser um ano, pelo menos aos meus olhos, não é isso? Um ano que tinha sido bom. E com você? Será que aconteceu isso com você? Em um ano que aos seus olhos pode não ter sido fácil, perdas para você, frustrações, desafios, o que foi que você passou esse ano? Aos seus olhos você pode olhar e você pode até se cobrar como eu fiz. Um ano difícil de lidar. Pessoas perderam pessoas se frustraram, pessoas encontraram desafios. Deus não falou com você no meio de tudo isso? Deus não confirmou algo para você? Não revelou algo? Porque comigo Ele revelou. Ele trouxe a revelação de algo que Ele mesmo já havia
colocado dentro do meu coração, já havia falado dentro do meu espírito. Na conferência de missões, Deus confirmou algo que já estava dentro de mim. Amém? E que coisas que eu mesmo meditava na minha casa, e que por muitas vezes eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo, e eu dizia, isso não pode ser daqui, isso não pode ser de homem, isso não pode ser daqui, isso só pode ser de Deus. Isso só pode ser dos céus. E num ano, como eu disse, um ano que parecia realmente muito difícil de lidar. Porque nas minhas cogitações era isso, eu me cobrando, sempre me cobrando, porque eu deveria ter me dedicado mais, eu deveria ter trabalhado mais. Mas foi um ano sim, que Deus ele trouxe respostas, eu acredito que não só para mim, mas para muitos na igreja. Confirmação de algo que Deus já havia colocado para você e falado para você, propósitos, planos, votos. Amém? Glória a Deus por isso. Porque no ano que morreu o rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. Outro motivo que me fez lembrar aí esse texto, quando eu meditava nesse ano sobre missões, é o movimento. Por incrível que pareça, que nós, às vezes, nós somos obcecados por movimentos. Por muitas vezes, irmãos, a gente quer ver as coisas acontecerem, se movimentarem, e isso é bom. Tá? E isso é bom, só é ruim quando nós esquecemos que o movimento que devemos fazer aqui deve ser ditado pelo movimento que acontece lá no céu. Porque nós somos obcecados por movimento, a gente quer ver as coisas se movimentarem, e às vezes quando a gente não vê as coisas se movimentarem, a gente vai e faz na força, a gente cobra na força. E como eu disse, as coisas se movimentarem, não é ruim a gente querer ver as coisas acontecerem. Não é ruim, irmãos. O que é ruim, como eu disse, é a gente não lembrar, a gente esquecer que todo movimento, qualquer que seja, que aconteça aqui, movimento nosso individual, movimento nosso como igreja, ele deve ser ditado pelo movimento que acontece nos céus. Aleluias! Porque o céu está em movimento. A visão que Isaías teve nos mostra muito claro que o céu está em movimento. E eu não falo desse movimento natural, as nuvens, né? As nuvens se movimentando, os passarinhos, os planetas, o sol se movimentando. Não é desse movimento que eu estou falando, irmãos. Porque aí na visão, Isaías tem essa visão do céu e ele vê o movimento que acontece ali, os anjos clamando uns aos outros. Olha só o que o texto diz. Os anjos clamam uns aos outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Há esse movimento, irmãos. Nos céus há um movimento. O céu, ele está em movimento, ele não para. Aleluia. Em todas as visões do céu, mostra que há um movimento. E não também somente o movimento dos anjos, como eu falei. E não somente o movimento, sabe, dos anciãos que aparecem ali, dos animais, dos seres que estão ali. Não somente esse movimento, como viu Isaías, como viu João lá em Apocalipse, como viu Ezequiel, quando Ezequiel está parado lá na beira do rio Quebar, não é isso? E que o céu se abre diante dele e ele tem uma visão. Não como Daniel também tendo uma visão lá na Babilônia, e que o céu se abre e ele tem a visão dos céus. Não somente esses movimentos também, mas há um movimento também do próprio trono de Deus. Vocês acreditam nisso? Há um movimento do próprio trono de Deus. Nos céus existe um trono grandioso. Apocalipse capítulo 4 vai descrever direitinho do trono. Amém? E alguns homens, como eu já citei, já viram esse trono.
como é esse trono? Essas visões, elas indicam e descrevem um trono do Senhor como um trono móvel. Um trono que se movimenta, irmãos. Um trono que tem suas próprias rodas. Não é isso? Vai dizer isso. Ezequiel viu algumas rodas. A Bíblia diz uma roda dentro da outra roda. Ele vê essas rodas se movimentando, algo sobrenatural. Ele viu uma parte do trono, uma parte do que acontece nos céus. João, descrevendo o trono do Senhor, ele vai detalhar algumas partes do trono do Senhor. E esse trono, ele é móvel, ele tem as suas próprias rodas, porque quando os reis estavam fazendo, uma réplica para colocar dentro do santuário, eles fizeram exatamente assim. É como diz lá em 1 Reis 7:32, coloca aí, Juliane, por favor, primeiro livro dos Reis, 7:32, vai nos descrever ali o trono sobre rodas. Coloca aí para eu ganhar. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. Olha só, o próprio Daniel também, lá no capítulo 7, na parte B do versículo 9, vai falar isso. Ele tem uma visão do Senhor sentado no trono. E lá ele vê as próprias rodas do trono também. Cadê? Daniel capítulo 7, versículo 9. Vai falar também que ali o trono do Senhor é um trono móvel, que ele se movimenta. Coloca aquela imagem para mim, por favor. Eu pesquisei uma imagem de uma ilustração de algo mais ou menos como era. Olha aí, algo mais ou menos como era, que eles descrevem o trono diante da visão de Ezequiel, da visão de Daniel e da visão de Apocalipse. Veja bem, como tem o mar de vidro e as rodas dentro da roda embaixo e o trono acima. Veja bem, esse trono, ele se move. Ele é móvel, o trono do Senhor. Ele se move. Quando eu estava vendo isso, eu lembrei de uma coisa extraordinária que aconteceu comigo, quando eu era novo convertido, que eu orava para ser batizado no Espírito Santo. Aqui na igreja, no meu primeiro ano de convertido, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria falar em línguas. E eu lembro que eu vinha todo dia para o culto e eu queria ser batizado em línguas. E aí eu conversei com o Iago, na época o Iago era da minha célula. Ele falou assim: Ramon, tu precisa fechar o teu olho para te orar, tu fica de olho aberto no culto, só fica olhando os pessoal adorarem. Ele falou isso para mim, e eu falei, é verdade. E das vezes que eu vim para a igreja, eu querendo ser batizado. Eu lembro de um dia extraordinário que aconteceu aqui, que eu fechava meu olho e eu via um trono para o meu lado. Todas as vezes que eu fechava meu olho para orar, eu conseguia ver um trono perto de mim, como se o trono tivesse movido para minha frente. E eu via, e eu falei para ele: Ei, Iago, eu acho que eu estou ficando doido, porque quando eu fecho meu olho, parece que eu vejo um trono na minha frente. Então foi aí que eu fiquei emocionado, e Deus, ele encheu o meu corpo com o poder dele, e eu fui batizado no Espírito Santo. Eu conseguia ver isso. E quando eu estava vendo essa ilustração aí, eu lembrei do que eu tinha visto antes. Porque o trono do Senhor, ele se movimenta. Ele se movimenta. Oxalá o Senhor se movimenta o trono dele para cá, para a terra alta. Para a igreja, aqui, a igreja batista. Ele mova o trono dele para cá, para a nossa frente. Oxalá o Senhor faça isso. E como eu falei, o nosso movimento aqui, ele deve ser de acordo com o movimento que acontece lá. Porque, irmãos, eu aprendi que as coisas acontecem primeiro no céu, depois aqui. Não é isso? Mesmo que nós não possamos ver o movimento aqui, mas lá no céu existe movimento. Lá no céu começa primeiro, por lá, o movimento é lá primeiro. Jesus nos ensinando a orar, o que foi que falou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Como é lá no céu a tua vontade. Ele fala, eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer lá no céu. Veja bem, acontece o movimento primeiro lá, não aqui. Porque se acontecer aqui, a gente está forçando alguma coisa. E a gente tem que olhar e ter essa visão de ver o que está se passando no céu, para a gente poder fazer aqui também. Porque os movimentos acontecem primeiro lá
lá no céu. Amém? E nós devemos aprender isso, irmãos. Devemos aprender que o trono do Senhor, ele se movimenta. Ele não para, ele se movimenta. E nós devemos sim olhar esse movimento e ver para onde ele está nos levando. E eu lembrei disso porque eu olhava para o ano e eu falava assim, eu não vejo movimento meu, sabe? Eu não vejo movimento meu. Eu não vejo movimento, sabe? Eu estava orando e eu estava sendo sincerão com Deus mesmo. Me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu não me dediquei como eu deveria ter me dedicado. E o Senhor falou, levanta os teus olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja como as coisas acontecem primeiro lá no céu e depois elas acontecem aqui na terra. É assim que as coisas funcionam, irmãos. Primeiro essas coisas vão acontecer lá no céu, porque o trono do Senhor, ele está em movimento, ele se movimenta de um lado para o outro. Ele está em movimento, o trono do Senhor. E nós precisamos, irmãos, analisar e ver aquilo que nós estamos fazendo de fato. Porque nós nos cobramos muito. E nós cobramos os outros também. Quando na verdade deveríamos sentar, todos nós, sentar em oração para podermos ver o que de fato está acontecendo. Para fazermos somente a coisa certa. Aquilo que nós vemos o Senhor fazer lá em cima, para poder fazermos aqui embaixo. Em um ano, irmãos, em que eu, na minha avaliação, na minha primeira impressão era que o ano não tinha sido bom, que o ano não é bom, porque para mim eu não via movimento da minha parte. Só que o movimento ele acontece primeiro lá em cima. Os céus, eles vão se movimentando primeiro há o movimento no céu, para podermos ver e nos movimentarmos aqui na terra. Foi dessa forma que eu aprendi, irmãos, a ver esse movimento de Deus. Porque há esse movimento no trono do Senhor, as rodas, né? Cadê? As rodas aí. E o Senhor assentado sobre um trono. Essa foi a melhor descrição que eu cheguei, a ilustração, a melhor ilustração que eu pesquisei. Tinha muitas iguais a essa daí, mas foi a melhor que eu pesquisei e vi as referências para poder ligar ali os textos, né? Para poder ver como era o trono do Senhor, como ele era de fato. Lógico que ele não era assim exatamente, não é isso? Mas é apenas uma ilustração de pessoas que estudaram o texto e viram ali como poderia ser o trono do Senhor. Aleluia! Então eu mesmo vendo, analisando esse tempo, analisando aquilo que eu tinha me dedicado e aquilo que eu tinha avaliado como um ano difícil de lidar, como um ano que realmente aconteceram muitas coisas que por muitas vezes eram negativas aos meus olhos, primeiramente eu lembrei do livro de Isaías, nesse texto, no capítulo 6, porque eu lembrei que foi no ano que morreu o rei Uzias, um ano de luto, um ano de perda, um ano de mudanças, mas que esse ano trouxe muitas revelações, trouxe a revelação do Senhor para aquele lugar. Amém? Aconteceu com você aí? Aconteceu com você? Deus trouxe alguma resposta para você? Deus trouxe aí alguma confirmação no seu coração daquilo que Ele mesmo já colocou no seu coração? Porque Deus, Ele coloca no nosso coração aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós vamos fazer. Porque no livro dele já estão escritos todos os nossos dias, como diz lá no Salmo 139. Já estão escritos todos os nossos dias, então o nosso propósito, ele já está dentro de nós. Nós precisamos conhecê-lo para ele poder revelar a nós os seus propósitos, os seus planos. Conhecer a ele, olhar para o trono do Senhor, olhar para ele e conhecê-lo de fato. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio nesse ano, grandes coisas, e ainda nem acabou, não é isso? Ainda temos aí o quê? Alguns dias, 2 semanas, né? Temos ainda 2 semanas aí, para que o Senhor possa fazer ainda mais coisas. E para o ano que vem, se o Senhor nos permitir, não é isso? Já estou na expectativa, irmãos, já estou até na expectativa do ano que vem, de grandes coisas que o Senhor irá fazer no nosso meio. Grandes coisas. E precisamos estar atentos àquilo que o Senhor
precisa falar, aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Essas duas coisas eu percebi nas minhas meditações. Quando eu meditava diante do Senhor e quando eu me cobrava diante de Deus, o Senhor me trouxe esse texto na minha mente para que eu pudesse ver uma semelhança, sabe, com aquilo que Ele tem feito no nosso meio nesse ano. E o Senhor tem liberado grandes palavras ao nosso coração nesse ano, para que nós possamos não esquecer. Lembre-se, você pode não ver movimento, mas lá no céu Deus pode estar movimentando as coisas para que tudo seja feito conforme a sua vontade. Tudo seja feito conforme a sua vontade. O que nós devemos fazer, irmãos, é nos colocar diante do Senhor para podermos saber o que está acontecendo lá, para podermos fazer. O que nos falta é a oração, o que nos falta é estarmos diante de Deus, de fato, para podermos ouvir o que Ele tem para nos falar, para poder vermos aquilo que Ele tem para nos mostrar. O que nos falta é isso, porque nós oramos pouco. E crente sem oração, irmão, não existe isso. Quem ora sabe o sobrenatural do Senhor. Quem ora conhece o sobrenatural. Só quem é de oração sabe do que eu estou falando, sabe de coisas sobrenaturais que acontecem na oração. Nós precisamos ver para que lado o trono do Senhor ele está se movimentando, porque Ele se movimenta, Ele tem as rodas ali que Ele se movimenta, Pastor Carlos, para onde Ele quiser. Amém? E como eu disse, oxalá o Senhor vire o trono dele para o nosso lado, para cá, para a terra alta, para que possamos ver aquilo que Ele tem para fazer no nosso meio. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. E eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos. Talvez você, como eu, possa ter tido um ano em que você avalia que o ano não foi lá essas coisas, né? Não foi muito bom na sua avaliação, na sua impressão a respeito de missões. A minha avaliação foi a respeito de missões, foi a respeito da obra, porque eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez comigo nesse ano. Mas a minha avaliação, a minha cobrança era a respeito da obra do Senhor, pelo ministério, pelo aquilo que eu devia ter feito mais e não fiz. E aí talvez você também esteja nessa mesma situação, analisando, e você vê que você também devia ter feito mais. E de fato, irmãos, dava para a gente ter feito mais. Dava para nós nos dedicarmos mais, termos nos dedicado mais na obra do Senhor. Dava para nós termos, sabe, ajudado mais os nossos líderes, os nossos pastores. Dava para a gente ajudar mais, em vez de dar mais dor de cabeça para os pastores, né? Dava para a gente ter ajudado mais, colaborado mais, facilitado mais, discipulado mais, pregado mais. Apesar de tudo isso, o Senhor, Ele tem graça e misericórdia para conosco. E através da graça e de sua misericórdia, o Senhor, Ele nos revela a sua vontade. O Senhor nos revela a sua palavra. E nós tivemos um ano em que o Senhor se revelou a nós aqui nessa casa. Se revelou um pouco mais a nós da sua vontade.
apesar das perdas, apesar das frustrações, o Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós. O Senhor tem voltado os seus olhos para esse lugar. O Senhor tem virado o seu trono para esse lugar. O trono móvel do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca
nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, aleluia, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso, Deus. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode transformar a nossa dor em sorrisos. O Senhor pode ver, Senhor Deus, onde nós não podemos ver. Mesmo que tenhamos um ano difícil, desafiador, Senhor, mas o Senhor tem se mostrado para nós. O Senhor tem se mostrado, tem se revelado nesse lugar. O Senhor tem revelado a Tua palavra nesse lugar. O Senhor tem estado conosco todo esse tempo. O Senhor tem virado os Teus olhos para esse lugar, Senhor Deus. Nós cremos porque nós sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. Porque nós ouvimos a voz do Senhor nos dando direções para onde nós devemos seguir. O Senhor está conosco. Lá do Teu trono o Senhor nos olha. Lá do Teu trono o Senhor vira para esse lugar o Teu trono, Deus. Vira o Teu trono para este lugar, Senhor. Nós queremos estar diante do Senhor em santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Sem santidade. Sem santidade ninguém vê o Senhor. É por isso que muitos não veem o Senhor, por falta de santidade. Por falta de santidade. Nunca apagará. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus nunca morre. Louva, Deus Senhor. nunca é vencido. Louva, Senhor, o Teu trono. Louva o Teu trono pro nosso meio. Louva o Teu trono pra cá, pra esse lugar, Senhor. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. O fogo nunca apaga. Deus nunca morre. Nunca é vencido. Nunca é vencido. Nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca apaga. Nunca apagará. Deus nunca morre, jamais é vencido. O Senhor dos Senhores. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Orabanaya sorebanalabas. Até os serafins, Senhor. Os serafins cobrem os seus rostos, cobrem a sua face diante do Teu trono. As suas asas cobrem a sua face. As suas asas cobrem os seus pés em santidade ao Senhor. Em santidade ao Senhor. Em santidade ao Senhor. Oh. O próprio profeta
O profeta achou que ia morrer na tua presença, Senhor. Ai de mim, que eu sou pecador, e os meus olhos estão vendo o trono do Senhor. Ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Ai de mim, pela grandiosidade, pela santidade do teu trono, pelo esplendor do Senhor, pela glória que há no teu trono, Senhor. E como o Senhor é misericordioso conosco, e como o Senhor é misericordioso. Filho de Deus, tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Aleluias. Filho de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Aleluias. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Aleluia. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. O nome todo poderoso, aleluia. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Aleluia. Só teu nome é doce como mel. O nome que está acima de todo nome. Só teu nome é doce como mel. Aleluias. Aleluias. Queremos ver, Senhor, o movimento dos céus. Nós sabemos que o céu está em movimento, Deus. O trono do Senhor está em movimento. Nós queremos ver o movimento, que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é lá no céu. A tua vontade aqui na terra como é no céu. Queremos ver, se revele a nós, Senhor Deus, cada passo, cada movimento que devemos dar, que devemos fazer. Revele a nós, Senhor, revele a nós, nós te pedimos. Revele a nós a tua vontade. Revele a nós a tua vontade. Aleluias. Aleluias.
Aleluias. Ó Senhor. Aleluia. Como nós queremos entender, Deus. Como nós queremos entender. Precisamos ter a revelação do Senhor, Deus. O próprio Senhor, por 2 vezes, por 2 motivos, o Senhor se levanta do seu trono. Por 2 motivos, o Senhor se levanta do seu trono. Tua palavra diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Como nós queremos entender. Como nós queremos entender. Oh Deus, que o Senhor continue se revelando a nós. Se revele a nós. Nos mostre a Tua vontade, Senhor. Nos mostre a Tua vontade. Nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nesse momento quero chamar aqui a irmã Cleice, né? A irmã Cleice está se reconciliando com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai estar orando pela irmã Cleice. Ela quer compartilhar algo conosco. Graças e paz, irmãos. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Que ia dar meia-noite. Eu já ia deitar. Só que aquela agoniação, não conseguia dormir. Aí eu deitei com a minha filha. Eu não consegui fechar meus olhos. Aí eu senti aquela mão fechando meus olhos. E eu via que não era do bem. Aí eu vi uma visão. Eu estava na casa da dona Raia, junto com a Juliane. Aí eu falei: Juliane, bora dobrar a roupa. Aí eu: joga a tua roupa em cima da cama. Aí eu sentava na cama. Aí eu sentia aquele espírito ruim entrar dentro de mim, na visão. E eu começava a me rebater. E eu tentava chamar pelo Espírito Santo. E eu não conseguia ver ele, que ele estava longe. Até que eu tentei me acordar. Tentei abrir meu olho. Eu consegui. Quando eu abri meu olho, eu vi aquele negócio ruim em cima de mim. Só aquele homem preto saindo de cima de mim. Na hora eu comecei a repreender, orar. Comecei a pegar a Bíblia, li Salmo 91. Passei 3 noites orando Salmo 91. Até que na última noite que eu li Salmo 91 e orei, eu vi o Espírito Santo. Eu senti o Espírito Santo em mim. E aconteceu isso, irmão, porque eu me desviei. Eu tenho que pedir muito perdão para Deus. Não só a Deus, como a vocês também. Porque o que eu fiz foi errado. Foi muito errado. E eu vim aqui hoje pedir perdão a Deus e a vocês. E vim me reconciliar também. Era isso, amém. Aleluia, glória a Deus. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que está aqui, que está afastado. Se tiver alguém afastado, mais alguém, né? Afastado e deseja se reconciliar ao Senhor, você pode vir aqui na frente também. A gente vai estar orando por você, orando pela nossa irmã. Alguém que deseja até mesmo aceitar ao Senhor como único e suficiente salvador da sua vida pela primeira vez. Você nunca fez isso, você deseja fazer isso agora. Você pode também, você que está aqui, você pode levantar uma das suas mãos, pode vir aqui à frente e a gente vai estar
orando pela sua vida, recebendo você com muita alegria no nosso coração. Aleluia. Mais alguém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida da irmã Cleice. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida da tua filha. Teu Espírito Santo é quem nos convence, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os seus pecados, sara as suas feridas, Senhor. Escreva o seu nome no livro da vida e que o Senhor possa guardá-la nos seus caminhos, livrando de todo mal, Senhor Deus, livrando através da tua palavra. A tua palavra é um escudo, Senhor. A tua palavra mesmo diz isso, que ela é um escudo e nos protege, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a sua casa, a sua família, que a presença do Senhor seja real, que o Senhor a ensine como ela deva caminhar, Senhor. No nome de Jesus eu te peço e assim eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs que puderem, podem me abraçar e quiserem abraçar a irmã. A gente já vai encerrar, irmãos. Só tenho 2 avisos para dar, antes da gente orar encerrando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a gente já vai encerrar. Antes de encerrar, eu quero dizer, o irmão Murilo, filho do pastor, Murilo vai estar indo para a escola de missões. Cadê Murilo? Murilo vai estar indo para a escola de missões agora em janeiro. Escola Semeadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, que vontade que eu estava de ir também. É a mesma escola que eu fiz há uns anos atrás, que nós fomos fazer o prático nas aldeias indígenas, nos ribeirinhos e também no quilombola. O Murilo está indo agora em janeiro e a gente vai estar em oração pela vida dele, por aquilo que Deus está fazendo. Deus está se movimentando, né? Deus está se movimentando quando a gente menos espera. O movimento começa lá em cima primeiro e aqui embaixo a gente recebe, né? Recebe aqui embaixo. Glória a Deus pela vida do Murilo. A gente vai estar orando pela vida do Murilo. Se você desejar também abençoar com uma oferta aí, você pode estar abençoando a vida dele. Irmãos, a Escola Semeadores é tremenda, irmãos. Tremenda mesmo. Para a gente se apaixonar por almas, que o Senhor é apaixonado por almas. Amém? Glória a Deus. Segundo aviso é oferta de gratidão. Nós temos já os envelopes de oferta de gratidão. Estão lá com o irmão Luiz Merindo, lá na porta. Quando você sair, você que deseja um envelope da oferta de gratidão para a gente entregar aí, você pode pegar com o irmão e colocar a oferta dentro para o dia do culto da virada, né? Culto da virada você trazer, mesmo que você não esteja aqui, não vá passar a virada aqui, mas você pode pegar antes, entregar no próximo culto, entregar para o seu líder entregar para você e Deus vai receber a sua oferta. Amém? Então passe lá na porta com o irmão para você pegar a sua oferta de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos orar encerrando? Fique de pé aí. Esqueci alguma coisa ou não? Acho que não, né? Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Quero chamar a irmã Laís para estar orando aqui para a gente encerrar. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar então. Pai de amor, Pai de misericórdia, nesse momento, Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Deus, para cultuar o Senhor. E foi um culto maravilhoso, Pai, a qual a Tua palavra ministrou em nossos corações, Pai. Que nós possamos viver essa palavra, Pai, e praticar, Pai, de tudo aquilo que nós aprendemos nesse lugar, Pai. Que nós possamos, Deus, todos os dias, Senhor, viver a Tua presença, Pai, seja real em nossas vidas, Pai querido.
E que todos os dias, Senhor, o Senhor possa estar em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Pai, eu peço, Pai, a tua bênção, Pai, sobre meus irmãos, Senhor, aqueles que já chegaram até aqui, Pai. O Senhor possa levar na tua santa paz, guardado e protegido pelo Senhor, Pai. Livrando de todo mal, de toda tentação, Pai. Daqueles que tentam nos fazer mal, Senhor, que o Senhor venha sempre estar nos guardando. Deus, passando todos os dias, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Que os teus filhos, Senhor, estejam sempre, Pai, agradecidos a ti, todos os dias, Pai. Pois o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. Assim, Deus, vá conosco, com cada um dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que vão viajar, Deus, aqueles que estão indo de bicicleta, de carro, de moto, Senhor, caminhando, que o Senhor esteja com eles, guardando, Senhor, por trás, pela frente, pelas laterais, Pai. Guardando, Senhor, a sua mente, seu coração, a sua alma, Senhor, e dando a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai te fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vá na paz. Deus abençoe os irmãos.